ter na cabeça é o seguinte: o que um governo faz? Qual é a função de um governo? Além de regular as nossas relações em sociedade, ele redistribui recursos. Um governo escolhe de quem ele vai tirar e quanto ele vai tirar de recursos e para quem ele vai dar e quanto ele vai dar de recursos, podendo também escolher qual o legado que ele deixa no meio desse caminho. As pessoas têm que ter isso muito claro na cabeça, porque elas não têm. Eu não tinha até pouco tempo atrás. Um governo, ele escolhe de quem ele vai tirar e para quem ele vai dar os recursos. Ele é uma banca, imagina, de cartas. Ele é um cara que redistribui ali as cartas. Quando a gente diz que a nossa carga tributária ela é de 32% do PIB, significa o seguinte: 32% da riqueza que é produzida no ano no Brasil, o governo pega e fala o seguinte: ó, eu vou pegar e eu vou redistribuir ela. Só que quando eu for redistribuir, ao invés de dar para as pessoas, eu vou redistribuir, por exemplo, fazendo obras, eu vou redistribuir, por exemplo, dando serviços hospitalares. E aí, além de redistribuir, eu deixo um legado, ou seja, eu deixo uma estrutura, uma riqueza, um conjunto de serviços para a sociedade. E por que isso é importante a gente ter na cabeça? Porque as pessoas veem o gasto público como se fosse um dinheiro que some. 32% do PIB é em carga tributária. Então a gente queima 32% do PIB. Não existe isso. Não tem um centavo sequer, nenhum centavo. Olha o que eu estou falando. Não existe um centavo sequer dos gastos do governo que não vão parar na mão de uma pessoa. Pessoa. Pode parar na mão de uma empresa, mas as empresas são de pessoas. Então, esses 32% a gente tira da população e devolve para a população. A pergunta é: de quem a gente está tirando, se está certo? Para quem a gente está dando, se está certo? E se o legado que está ficando é o ótimo, é o melhor legado que pode ficar? E as três respostas são errado, errado, errado. A gente está tirando mais das pessoas mais pobres em desacordo com o que os principais países desenvolvidos do mundo fazem. As melhores porque os impostos... Com certeza, é. E quando a gente fala isso, você fala, comunista, socialista, não é nada disso. É só o que os países capitalistas desenvolvidos fazem. Então você falou muito bem, a carga tributária brasileira ela é quase que metade dela em cima de consumo. E o consumo pega o mais pobre, o que tudo que o mais pobre ganha, ele gasta. Então a gente tira das pessoas erradas, né? Não tira de quem tem um jatinho, por exemplo, e tira do motoboy. Né? A gente tira do cara que consome ali todo o dinheiro dele e não tira daquele que ganha 10 milhões de reais por mês. Então, o primeiro passo a gente está fazendo errado. Segundo passo, para quem a gente dá esse dinheiro? Boa parte desse dinheiro a gente dá para pessoas que não geram nada em troca disso, que é o pagamento de juros que a gente tem. Se você for somar amortização mais juros da dívida, em 12 meses, R$1 trilhão. Esse R$1 trilhão vem disso que a gente pega das pessoas. E o que a sociedade ganha em troca disso? Eu te digo, nada. Nada. Esse dinheiro é um dinheiro que volta como poupança para alimentar essa dívida. Você está falando para dar o default na dívida? Não estou falando nada disso, estou fazendo uma análise do que esse nosso processo deixa em termos de eficiência, deixa para a nossa sociedade. Então a gente dá uma boa parte para isso. Uma boa parte a gente paga também com o nosso sistema de seguridade social e com os funcionários públicos, que é muito inchado. Veja que apesar de você ter muita ineficiência no setor público, de você ter uma disparidade entre os que mais ganham e os que menos ganham, ou seja, o que um juiz ganha e uma enfermeira do SUS ganha, você tem disparidades que devem ser corrigidas. Veja que a gente está falando de 12 milhões de servidores ativos, quando você conta as estatais também, 12 milhões de servidores ativos, e está falando de 30 milhões de pessoas beneficiadas com a Seguridade Social. Ou seja, quase 50 milhões de pessoas que estão recebendo de volta esses recursos que a gente tira. Que pode entregar algo melhor em troca desse dinheiro que recebe? Pode ser mais produtivo, pode ser mais moderno, mas pelo menos está chegando em quase 50 milhões de pessoas. Agora, esse é o problema? Ou é, por exemplo, a lista da Forbes que saiu que os 200 mais ricos do Brasil, no ano passado, aumentaram a fortuna em 230 bilhões de reais? A verdade é que o setor privado é
muito mais concentrador de renda do que o Estado. O Estado, ele freia essa concentração de renda. Então, a segunda coisa, está sendo entregue da maneira errada esse dinheiro, né? E a terceira coisa, e o legado? O legado está sendo péssimo. Por quê? Porque a gente realmente pode ter um Estado muito mais eficiente e a gente não tem plano de desenvolvimento. A gente, quando entrega esse dinheiro, vamos supor que eu colhi R$1 bilhão em impostos. Eu posso chegar e dar esse R$1 bilhão dando R$1.000 para 1 milhão de pessoas. Dei o dinheiro, mas eu posso fazer obras de portos, estradas e hidrovias e etc e tal, e gastar R$1 bilhão contratando 1 milhão de pessoas para fazer isso. O dinheiro chegou nas mesmas pessoas e ficou um monte de coisa construída, né? Hoje, a gente não tem esse plano do que tem que ser feito, do que tem que ser construído. Porque o Estado, quando você tem esse plano, ele cumpre um papel maravilhoso e mais do que nunca essencial, que é escolher o quanto vai ser redistribuído. Então, por exemplo, você tem vários países na Europa que a carga tributária é de quase 50% do PIB, mais de 40% do PIB. Você fala, mas como é que pode? Mais de 40% do PIB? Isso, quase metade da riqueza. O Estado pega esse dinheiro e fala assim, deixa que eu redistribuo, e ao redistribuir, eu direciono para que lado eu quero crescimento. O que é a China, se não o Estado direcionando e o mercado inovando e acelerando? A China é isso. Agora, se não tem alguém para direcionar, para que lado que a iniciativa privada vai direcionar? Vai direcionar para o curto prazo, para os ganhos dos acionistas no stock option, nos bônus que eles têm, para o ganho financeiro. Não tem plano. É um Deus nos acuda, é um bate-cabeça danado. E é aquele negócio seguinte, como é que é? Farinha pouca, meu pirão primeiro, não é isso? É o que a gente tem no Brasil. Muito pouca farinha, todo mundo querendo meter a mão no pirão e uma zona danada que virou esse país, né?